E já que estamos falando de tipologia formal, aí vai outro precedente. Na verdade, há outras tipologias na obra de Oscar sobre as quais poderíamos falar, especialmente em relação ao ensino e, mais particularmente, ao ensino teórico que ele deve ter recebido na Escola de Belas Artes. Não me atardarei muito sobre este assunto, porém, é possível agregar a obra de Niemeyer em 3 tipos de estruturas originais, como elas foram uma vez definidas pelo teórico da arquitetura Quatremer de Quincy, isto é, final do século XVIII, início do século XIX. Podemos presumir que na educação de um arquiteto em uma faculdade de belas artes no início do século, ou nos anos 30, vamos dizer, alunos liam direta ou indiretamente teorias nas quais a origem da arquitetura era universal, poligenética e dependendo de culturas divergentes. Para Quatremer de Quincy, por exemplo, culturas agrícolas e sedentárias moravam em cabanas rústicas, culturas caçadoras moravam em grutas e culturas pastorais moravam em tendas. Uma tal tipologia não é muito longe da obra do Oscar, com suas cabanas, suas grutas e suas tendas. Obrigado. Obrigado. Nós abrimos, como de costume, para perguntas, né? Por favor, quem tiver, usa o cartão que foi dado. Enquanto isso, eu só queria lembrar um pequeno fato que eu acho importante. Um dos grandes mitos da arquitetura brasileira é que o Oscar Niemeyer havia sido um aluno medíocre e que, no contato com Le Corbusier, ele foi tocado pelo gênio do Le Corbusier. É um pouco quase como uma história bíblica, como se Deus, Le Corbusier, tivesse entregue os 10 mandamentos da modernidade para Moisés, Oscar Niemeyer. Eu, que estudei antropologia, e com um estruturalista chato, o Bourdieu, que fazia questão de que tudo fosse comprovado, tive a pachorra de ir na escola ver as notas do Niemeyer, desse aluno medíocre que jogava sinuca, né, namorava e tudo. As notas dele eram excelentes. Ele era um grande, ótimo estudante. Eu estou falando isso porque eu acho importante, porque isso, de alguma maneira, no Rio de Janeiro, por exemplo, provocou o seguinte: a arquitetura não se ensina. A arquitetura ou você tem ou você não tem. E não é verdade. E a formação do Oscar foi absolutamente rigorosa, para não desencorajar nenhum estudante de arquitetura. Bom, Gustavo Ramalho dirige a Ciro: concordo com o seu pensamento, mas por que existem arquitetos que dizem ser arquitetos estrelas, se o conceito de arquitetura está em ela ser simples e pura? Grato. Bom, um arquiteto que diz que é estrela não devia ser arquiteto, né? Devia ser estrela, ué. Não, eu acho que isso é um equívoco total, fruto de uma visão mesmo distorcida da arquitetura, como essa que o Lauro estava dizendo. Quer dizer, se a arquitetura é uma coisa que a pessoa já nasce com ela, então podemos fechar todas as escolas, assim como talvez alguém diga que já nasceu músico, outro já nasceu médico, eu não sei. Eu acho que tudo isso por vezes se pega exceções de pessoas que têm um pouco mais de habilidade com algumas coisas, mas isso são mitos que nós temos de acabar nas escolas. Por exemplo, um deles que eu falo sempre para provocar os alunos no primeiro dia de aula, que eu adoro dar aula para o primeiro ano, é aquele mito do desenho. Por que você veio fazer arquitetura? Porque eu desenho bem. Aí eu costumo dizer assim: quem desenha muito bem, normalmente projeta muito mal. Por quê? Porque a pessoa fica tão seduzida pelo desenho dele, que ele não vê mais o projeto, ele só vê o seu próprio desenho. Olha que linda essa imagem que eu fiz. Hoje, então, com esse negócio aqui chamado computador, os desenhos parecem que são feitos numa sala de asepsia, limpos, claros, uma beleza. Aí você vai analisar o projeto, a estrutura está errada, a circulação está errada, a imposição com relação aos ventos está errada, está tudo errado, mas o projeto é lindo. Então, esses mitos nós temos de acabar, eu acho, né?
Fazer boa arquitetura, eu insisto com isso, acho que o Oscar se debruçou tantos anos sobre uma prancheta, não é à toa. É difícil. Nós vimos aí os exemplos que o Fares deu. Para chegar a um projeto, quantas versões, que insistentemente se busca uma solução correta, como dizia o professor Lúcio, né? Se debruçar sobre a coisa, ver que melhor material é aquele, que melhor forma tem aquela circulação, como que você pode... Esse é um fazer quase que contínuo, permanente e difícil. Quem disse que é fácil está enganando. A arquitetura contém todas as engenharias e não está contida nelas. É muito mais complexo do que a gente imagina, fazer uma boa arquitetura, ou entender, ou aprender arquitetura. É claro que se aprende, tudo se aprende, no meu entender. Mas é claro que alguns têm mais. Agora, a escola não deve ser feita para gênios, senão fica uma coisa de louco. Todo mundo quer ser Oscar Niemeyer, aí não dá. Aí não dá. A escola, eu sempre digo, não é feita para gênios e nem para quem não quer aprender. Também não tem salvação. Se o cara não quer aprender, não adianta. Pode pôr Oscar, a Lina, o Paulo Mendes, o Le Corbusier, não vai aprender, porque ele não quer. Então, a escola deve ser feita por uma média, no meu forma de ver. Essa média nós tentamos elevar o máximo possível, e nessa média vai ter variações. Se o cara depois vai virar um gênio, é outra história, não é a escola que vai dizer. E não cria essa frustração permanente. Todo mundo quer ser o Paulo Mendes, todo mundo quer ser os Oscar Niemeyer, no Brasil, né? Todo mundo quer ser a Lina. Quer dizer, por favor, façam boa arquitetura, já está bom, com dignidade. Com dignidade. E, de vez em quando, em 10 obras, eu trabalho no escritório há 30 anos também, eu posso dizer isso, em 10 você faz uma que se acerta um pouco mais, 2. Né? Eu lembro sempre de um poema do Paulo Leminski, o grande poeta curitibano. Nem toda hora é obra, nem toda obra é prima. Algumas são só irmãs, outras só clima. Tem um filme que eu recomendo, aliás, que chama Objectified, que é um filme sobre design, e entrevistam os maiores designers da atualidade que falam sobre design. E um deles diz o seguinte: para o designer, o que importa é a média. Não importa fazer um objeto, como uma tesoura ou algo, para alguém muito forte, nem para alguém muito fraco. Porque, se eu fizer numa dessas pontas, a média, que é quem nós temos que atingir, está fora. Verdade. Bom, tem uma pergunta para mim, do Rolando Figueiredo. Cadê Rolando? Rolando é nosso campeão de boas perguntas. Essa aqui eu sou muito suspeito, porque é para mim, e ele fala no meu livro, mas vamos lá. A tecnologia do concreto no Brasil, entre 40 e 60, estava entre as mais avançadas. Uma comissão americana veio avaliar nossas construções para alterar suas normas. Já li uma entrevista sua que Phyllis Lambert questionou a qualidade de nossa arquitetura, visto que o Brasil não tinha tecnologia. Poderia detalhar um pouco sua resposta a ela? Acredita que as pesquisas estruturais de Oscar, de 47 a 55, influenciaram essa tecnologia? Depois tem outra pergunta que eu leio depois. Olha, na realidade foi assim. Eu estava como residente no Canadian Center for Architecture, que foi criado por ela, em Montreal, e que estava abrindo bolsas de pesquisa para escrita e tudo. E eu ganhei a bolsa, aprovaram o meu projeto, lá fui eu. A única obrigação que você tinha é uma bolsa que é um paraíso, porque assim te dão uma verba que dá para você alugar um bom espaço, dá para você viver sem preocupação, e você se desliga completamente, né, do teu cotidiano atarefado, e você tem um auxiliar de pesquisa que fazia cópias, pedia empréstimos, enfim, é uma maravilha, o mundo fica assim. Bom, a única obrigação, Fares foi lá também, né, depois de mim. A única obrigação que você tinha era dar uma palestra sobre o seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu já acho errado, promovia um almoço com todo mundo que ia ver a tua palestra e te faziam perguntas sobre a palestra. Então, você, equilibrando um copo, que era aquelas coisas de comer em pé, você já falava tudo da palestra, você tinha vontade de ir embora, porque você já falou, mas não ia embora.
A nossa Phyllis Lambert, que é Bronfman, né, a história mítica dela, bom, ela ganhou $2 milhões quando nasceu do pai, e ela convenceu o pai a não construir um projeto medíocre para o Seagram Building, e ela chamou o Mies de Rohe, com quem ela passou a trabalhar. A Phyllis, que até então todo mundo a descrevia como um monstro, como spoiled brat, eu achava a mais cordial das criaturas. Só que ela não foi ao almoço e ela chegou no meio da minha palestra, que estava indo muito bem. Era uma palestra meio teórica, sobre viagem de ideias, formação da linguagem brasileira, é o que vai dar depois no moderno brasileiro. Bom, ela me interrompe com uma estupidez enorme, perguntando como eu ousava, how do you dare say that in Brazil has had a good architecture. Você não sabe que a arquitetura é algo que depende da tecnologia e da economia, e o Brasil não tem nenhuma nem outra. Bom, eu tentei ser gentil, respondi em inglês. Ela continuou a agredir. Aí eu mudei para o francês, que eu sabia que ela não falava direito. No Canadá você pode fazer isso, né? E resolvi, o francês já me traz o parisiense, que eu estudei lá, e comecei a dizer, a senhora está dizendo uma bobagem, pá. Saí, né, muito jururu, com o rabo entre as pernas, puto da vida, e resolvi, no dia seguinte, dizer que eu estava desistindo da Bolsa, que era um absurdo, como é que uma pessoa que julgou o meu projeto chega no meio de uma palestra e interrompe desse jeito, que eu não queria mais ficar ali. Aí o diretor do centro, na época, o Jean Legault, disse, Laura, essa mulher é um monstro, eu estou procurando outro emprego. Ela já fez isso com vários pesquisadores, né? Não é nada pessoal, bababá. Bom, eu vim ao Brasil, eu estava com esse período mesmo, e voltei. Aí, o único modo que eu me animei de voltar foi o seguinte, bom, essa senhora diz isso, e eu percebo que, sem a falta de educação dela, mas várias pessoas no estrangeiro, quando eu falo sobre arquitetura brasileira, elas sabem que o Brasil teve uma boa arquitetura, ao contrário dela, mas não sabem direito do que se está falando. E o único jeito de eu me animar para continuar lá foi suspender o Moderno Brasileiro e fazer o Quando o Brasil era Moderno, que é um guia de arquitetura. Que eu falei, vou fazer um volume, né, com um tijolinho, mostrando o que foi essa arquitetura. E, para mim, foi muito bom também, porque as bibliotecas lá são ótimas, eu encontrei, é estranho, paradoxal, mas eu encontrei mais material lá do que encontraria no Rio ou em São Paulo. Então, a minha resposta, a minha raiva foi produzir, né, era o que eu podia fazer. E o Rolando pergunta aqui, para finalizar um seminário sobre Niemeyer, eu vou ter que ler um autoelogio, quer dizer, um elogio do Rolando a mim. Baseado em seu belo livro Moderno e Brasileiro, sem Oscar, acredita que haveria arquitetura moderna brasileira ou apenas arquitetura moderna no Brasil, mesmo com a contribuição criativa de Lúcio Costa? Olha, eu acho que é uma excelente pergunta, né? Que o modernismo vinha para o Brasil, vinha. Mas ele, por uma série de circunstâncias, e o Lúcio é um papel fundamental aí, ele chega já maduro e numa construção de grande porte, né? Quer dizer, eu acho que isso foi uma sorte. Agora, o Brasil teve tantos arquitetos fascinantes, né? Quer dizer, Lina Bardi é um espanto, né, de boa arquitetura. O próprio Vila Nova Artigas, o Ride, né, também. Em outra escala, mas o Sérgio Bernardes depois, né, que eu acho que aconteceria diferente, mas fatalmente aconteceria. E acho que o Lúcio dá uma estrada teórica para que a obra do Oscar se efetue, né? Eu acho que Deus estava de bom humor quando botou eles juntos, trouxe o Le Corbusier, não é? E tudo.